Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. Bem-vindos ao Resumos e-books, o podcast onde simplificamos grandes ideias em poucos minutos. No episódio de hoje, vamos explorar o livro Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Descubra as críticas de Mises ao pensamento anticapitalista e como ele argumenta que o capitalismo é a base do progresso e da prosperidade. Vamos analisar as razões por trás do ressentimento em relação ao mercado livre e discutir as implicações dessas ideias no mundo moderno. Não perca este episódio, repleto de insights econômicos e filosóficos. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Resumos e-books Podcast. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos, tá? Hoje, vamos falar sobre as críticas ao capitalismo. Isso. E entender como economistas como Ludwig von Mises e Murray Rothbard defendem o livre mercado. Parece complicado, né? Mas prometo que vamos tornar tudo mais fácil de entender. E quem sabe a gente até dá umas risadas pelo caminho. É verdade. Economistas às vezes têm um senso de humor, digamos, peculiar. Com certeza. Para te guiar nessa jornada, vamos mergulhar em dois sites, que são minas de ouro para entender essas visões. O Mises Brasil e o Instituto Rothbard. Legal. Essas organizações focam em disseminar as ideias de Mises e Rothbard. Dois economistas super influentes que defenderam o livre mercado a vida toda e criticaram o socialismo e a intervenção do governo na economia. Interessante. E por onde a gente começa a entender tudo isso? Bem, um ponto central que você vai encontrar nesses sites é que, no sistema capitalista, o consumidor é rei. O Rothbard usa uma metáfora bem interessante. Que legal. Na mentalidade anticapitalista. Sim. Para ilustrar isso, imagina um plebiscito diário, onde cada centavo que você gasta é um voto que decide o que é produzido. Entende. E quem controla a produção. Ou seja, cada vez que a gente compra alguma coisa, a gente está dando um voto de confiança para aquele produto ou serviço. Isso. Certo. Mas e quem não tem tanto poder de compra? O que acontece com essas pessoas? Boa pergunta. Segundo Rothbard, essa lógica do consumidor rei às vezes causa ressentimento em quem não alcança o sucesso no capitalismo. Faz sentido. Em sociedades baseadas em status, as pessoas meio que aceitam seu lugar como algo já definido. Determinado. Isso predeterminado. Mas no capitalismo, com a promessa de que todo mundo tem oportunidade. Aqueles que fracassam tendem a procurar um culpado. E acabam rejeitando o próprio sistema. Entendi. É como se a liberdade do capitalismo, a possibilidade de você mudar seu destino, acabasse gerando frustração em quem não consegue alcançar seus objetivos, e os intelectuais, como eles se encaixam nisso. O Rothbard fala bastante deles, né? Sim, ele tem uma teoria bem interessante sobre isso. Ele argumenta que os intelectuais são mais propensos a esse sentimento anticapitalista. Historicamente, artistas e escritores dependiam de ricos mecenas. Sim, é verdade. O livre mercado, em tese, libertaria eles dessa dependência. Certo. Mas acabou criando uma nova a dependência do gosto das massas. Nossa. Que é bem imprevisível. É tipo, você sai da dependência de uma pessoa, só que vai pra dependência de um monte de gente que você não conhece. É como trocar o certo pelo duvidoso. Isso. Mesmo que a promessa de verdade seja tentadora. Exatamente. E o Rothbard usa o exemplo dos intelectuais americanos no século XIX, que se sentiam desprezados pela elite, sabe? Isso aí? E isso alimentava o ressentimento deles. Eles se viam como os cérebros da sociedade, mas sem o reconhecimento, e a grana, que achavam que mereciam. Uma espécie de complexo de Hamlet intelectual. Pode ser. Mas, além dessa questão do status Sim. e da dependência, o que mais alimentava a crítica ao capitalismo? O Rothbard também fala da experiência limitada de alguns revolucionários com o capitalismo, que moldou a visão deles. Sim. Ele usa o exemplo do Lenin, que baseou sua visão do sistema na experiência dos camaradas dele como escriturários. Peraí, Lenin, o líder da Revolução Russa, baseou suas ideias em escriturários. É isso mesmo. Parece que o Lenin acreditava que administrar um negócio se resumia a controlar, contabilizar e emitir recibos. Nossa. Ele ignorava completamente a complexidade do mercado e o papel do empreendedorismo. É como achar que para ser um chefe de cozinha, basta saber fazer um omelete. Uma boa analogia.
Impressionante como uma visão tão simplista teve consequências tão grandes. Pois é. Falando em visões distorcidas, o Rothbard também fala dos primos, né? Sim. Quem são esses primos? Os primos são aqueles que herdam uma riqueza, mas estão distantes da realidade de tocar o negócio. Ah, entendi. Tipo, crescem em berço de ouro, mas sem saber como a riqueza foi criada. Isso. Eles não sabem o trabalho que dá. É o tipo de pessoa que acha que dinheiro nasce em árvore Exato. e que basta ter o sobrenome certo para ter sucesso. Mas e como eles contribuem para a crítica ao capitalismo? O Rothbard argumenta que eles, por não terem essa experiência de construir um negócio, desenvolveram um senso de como se tudo fosse um direito. Sim. Eles se ressentem por não terem mais. Exato. Sem entender o papel dos empreendedores e os desafios do mercado. É como reclamar do resultado no jogo, sem nunca ter aprendido as regras. Uma ótima comparação. E o fascínio que o comunismo exerce sobre o pessoal do showbiz. Ah, sim. O Rothbard também aborda isso, né? Sim, ele diz que a instabilidade inerente a essas profissões, tipo ator ou cantor, Sei. que dependem do gosto do público, faz eles desejarem a estabilidade e justiça de um sistema comunista. Eles trocariam, tipo, a montanha-russa do capitalismo pela segurança de um emprego garantido pelo Estado. É mais ou menos isso. Mas será que eles entendem as implicações disso? É o que o Rothbard questiona. Ele diz que essa busca por segurança ignora os custos da perda de liberdade Sim. individual e criatividade que o livre mercado oferece. É como trocar a emoção de um show improvisado pela previsibilidade de concerto com roteiro definido. Boa analogia. Saindo um pouco do Rothbard. Sim. Vamos falar de Ludwig von Mises, Certo. outro grande nome do liberalismo. O que ele argumentava contra o socialismo? O Mises, um dos maiores críticos do socialismo, desenvolveu um argumento bem forte. Qual é? Que o cálculo econômico em uma economia socialista é impossível. Espera um pouco. Você está dizendo que, para ele, o problema do socialismo não é só justiça social ou desigualdade. Não. É um problema prático de como a economia funciona. Exatamente. Ele argumentava que sem a propriedade privada, a livre formação de preços no mercado, não tem como saber o custo real das coisas, o que impede qualquer planejamento racional da economia. É como tentar construir uma casa sem saber o preço dos materiais. É uma boa analogia. Tipo, navegar no escuro sem bússola ou mapa. É isso aí. E aí, como ele se posicionava em relação às crises econômicas, ele também tinha uma teoria para explicar os booms e as recessões, né? Sim, ele desenvolveu a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que diz que as crises são culpa da manipulação do dinheiro e do crédito Pelos bancos centrais. Ou seja, para ele, o problema não é o livre mercado em si, Não. mas a interferência do governo. E distorce os sinais do mercado. Exatamente. E causa esses ciclos de expansão e recessão. Sei. Para ele, a solução para evitar crises não era mais intervenção, mas acabar com essa manipulação Certo. e dar liberdade para o mercado se ajustar. Ok. Entendi a crítica dele à intervenção. Mas o Rothbard, Sim. o que ele defendia em relação à poupança e à acumulação de capital? O Rothbard, seguindo a escola austríaca, argumentava que a acumulação de capital, Sim. impulsionada pela poupança e pelo investimento, é a chave para aumentar a produtividade e o padrão de vida de todos. Então ele discordava da ideia de que aumentar os salários seria a solução para a pobreza. Sim. Para ele, aumentar os salários artificialmente. Sem aumentar a produção, só causaria inflação e desemprego. Ou seja, para ele, a solução não é dividir o bolo de forma diferente, Não, mas fazer o bolo crescer através de investimento e criação de riqueza. exatamente. Mas essa visão não parece um pouco fria. Ele não se preocupava com a justiça social. Ele argumentava que a verdadeira liberdade não se limita à ausência de coerção do governo, mas envolve a capacidade de moldar o próprio destino Entendi? através de escolhas livres no mercado. Certo. Para ele, o livre mercado, apesar das imperfeições, oferece mais oportunidades Sim. para as pessoas melhorarem de vida do que qualquer outro sistema. Interessante. Ele defendia uma liberdade, tipo, positiva, né? A liberdade de agir
e construir a própria vida. Isso. E não só a liberdade de não ser impedido, Exato. mas e como ele rebatia a crítica de que o capitalismo é materialista e corrompe a alma humana. Ele argumentava que essa crítica é hipócrita. Afinal, quem critica o materialismo capitalista geralmente desfruta dos confortos e da segurança que ele proporciona. É tipo, primeiro você garante o básico. Comida, casa, segurança. Depois você se preocupa com a alma. É mais ou menos isso. Ele dizia que o capitalismo não impede a busca por valores mais elevados, mas, pelo contrário, cria as condições para que essa busca seja possível. Ok, entendi a lógica dele. Mas, e a crítica de que o capitalismo é injusto, Sim. que gera desigualdade e exploração? Como ele se posicionava em relação a isso? Ele argumentava que essa crítica se baseia numa profunda incompreensão de como o sistema funciona. Para ele, a riqueza gerada no capitalismo não é um jogo de soma zero, onde uns ganham e outros perdem. Ele acreditava que a acumulação de capital beneficia todo mundo. Isso. Tipo, aumenta o padrão de vida de todos, mesmo que em ritmos diferentes. Exatamente. Para ele, a chave para combater a pobreza não é redistribuir a riqueza, mas criar mais riqueza. Através da livre iniciativa, Isso. investimento e inovação. Exatamente. Em vez de brigar por fatias do bolo, vamos fazer um bolo maior para todos. Gostei dessa. E ele argumentava que no livre mercado, o sucesso depende de servir o consumidor. Sim. Os empreendedores só enriquecem se oferecerem o que as pessoas querem comprar. É a lei da oferta e demanda. Faz sentido? Então, o lucro, nesse contexto, seria uma medida do valor que ele gerou para a sociedade. Exatamente. Ele via o lucro como a recompensa por servir ao próximo, de forma eficiente e inovadora. E criticava a visão de que o lucro vem da exploração. Nossa, essa visão dele desafia bastante as concepções tradicionais Com certeza. sobre lucro e exploração. E ele ia além. Criticava o conceito de justiça social, que ele achava vago e subjetivo. Para ele, essa ideia muitas vezes serve de pretexto. Sim. Para políticas que prejudicam a economia e as pessoas. Então, para ele, a justiça não se baseia em um ideal abstrato de igualdade, Não. mas na garantia da liberdade individual Isso. e na proteção da propriedade privada, Exatamente. que seriam os pilares Yeah. do sistema que gera prosperidade para todos. Isso aí. E essa visão se conecta com a crítica dele à literatura social, Certo. que ele acusava de retratar o capitalismo negativamente, ignorando suas conquistas e distorcendo a realidade. Ele via essa literatura como uma forma de propaganda, Pode-se dizer que sim. disfarçada de arte. Mas que tipo de obras ele criticava? Obras que romantizavam a pobreza, demonizavam os empresários e ignoravam as melhorias reais que o capitalismo trouxe. Sei. Para ele, era fundamental tu combater essas distorções com uma análise honesta. É tipo, chega de sentimentalismo, vamos analisar os fatos. Exatamente. Para ele, a verdade e a liberdade eram inseparáveis. E ele defendia que o capitalismo, apesar das falhas, era o sistema que mais se aproximava desses ideais. Nossa, quanta informação. Já vimos as raízes do anticapitalismo. É verdade. A lógica da defesa do livre mercado. As críticas de Mises ao socialismo. Sim. A importância da poupança de capital. A relação entre capitalismo e liberdade. Acho que deu para ter uma boa noção do que o Mises e o Rothbard pensavam, né? Com certeza. E aí, prontos para continuar nosso mergulho. No último episódio, a gente explorou as críticas ao capitalismo e a defesa do livre mercado. Agora, vamos ver como essa visão se aplica a temas específicos, tipo a liberdade de imprensa e a arte. Beleza. Lembrando que a gente está se baseando em textos do Instituto Rothbard e do Mises Brasil, tá? Então preparem-se para mais liberalismo econômico. E já que a gente está falando de liberdade de imprensa, o que o Rothbard argumentava sobre isso? É um tema super relevante hoje em dia, né? Com tanta discussão sobre censura e controle da informação. Sim, total. O Rothbard defendia que a liberdade de imprensa só pode existir de verdade num sistema capitalista, onde os meios de produção são privados. Faz sentido. Porque num sistema socialista, quem controla as máquinas de imprimir, as editoras, é o governo. É tipo, se o governo controla os meios de comunicação, ele decide o que pode ou não ser publicado. Né? É como ter um filtro gigante controlando tudo que a gente lê, vê e ouve. Exatamente. O Rothbard usa o exemplo da Rússia soviética, onde a censura era total para mostrar os perigos do controle estatal da imprensa. Nossa. Ele argumenta que, em comparação, até a Rússia czarista, com todos os seus problemas, parecia um paraíso da liberdade de expressão. Caramba, a coisa era séria por lá.
Mas a crítica dele à censura não se limitava aos regimes autoritários, né? Não. Ele também criticava a censura imposta por grupos que se dizem progressistas. Sim, ele dizia que a ameaça de boicote por parte de sindicatos Aham, e outros grupos de pressão pode ser tão eficaz quanto a censura do governo. entendi. Na hora de silenciar vozes dissonantes, é a censura disfarçada de conscientização ou responsabilidade social. Então, para ele, a liberdade de expressão só existe de verdade quando todo mundo pode falar o que pensa. Isso, Sem medo, né? E tem Independentemente do quão polêmica seja a ideia. exatamente. Mas, mudando de assunto, como Rothbard via a relação entre capitalismo e arte? Ele era a favor da arte elitista ou achava que o capitalismo democratizava o acesso à cultura? Ele argumentava que o capitalismo, ao gerar prosperidade material, democratiza o acesso à arte e à cultura. Com mais recursos disponíveis, mais gente pode se dedicar à produção e ao consumo de arte. Mas é a crítica de que o capitalismo, por focar no lucro, acaba diminuindo a qualidade da arte, priorizando o que vende mais em vez da qualidade. Ele reconhecia que o mercado de massa pode gerar produtos de baixa qualidade, mas argumentava que isso não impede que grandes obras surjam. O capitalismo também permite nichos de mercado, Certo? ou seja, grupos que apreciam e consomem arte de alta qualidade. Então, para ele, o capitalismo, ao diversificar o mercado, acaba beneficiando tanto a arte popular quanto a erudita. Tipo, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Ele dizia que o problema não é o capitalismo em si, Aham, mas o mau gosto de parte do público. sei. E esse problema, segundo ele, sempre existiu. Independente do sistema. Isso. Então, para ele, o problema não é o sistema, mas as pessoas. É uma visão, digamos, um pouco pessimista. É, pode ser. Mas e a crítica de que o capitalismo é frio e materialista, que corrompe a alma humana? Ele rebatia essa crítica, dizendo que ela é hipócrita. Afinal, quem critica o materialismo capitalista geralmente desfruta do conforto e da segurança. Que ele proporciona. Exatamente. É fácil criticar o conforto do sofá, quando você está sentado em um sofá confortável. Verdade. Tipo, primeiro você garante o básico. Comida, casa, segurança. Isso. Depois você se preocupa com a alma. É mais ou menos isso? Mas e a questão da justiça social? Sim. O capitalismo gera desigualdade e exploração. Como ele lidava com essa crítica? Ele argumentava que a riqueza no capitalismo não é um jogo de soma zero, Certo. onde uns ganham à custa dos outros. A acumulação de capital vinda da poupança e do investimento beneficia toda a sociedade a longo prazo. Mas e a desigualdade? Ele ignorava que uns enriquecem muito mais rápido que outros. Ele reconhecia isso, mas argumentava que no livre mercado o sucesso depende de servir o consumidor. Ou seja, os empreendedores só enriquecem se oferecerem o que as pessoas querem comprar. É a lei da oferta e demanda. Ok. Mas isso não significa que todos têm as mesmas chances, né? Ele concordava que nem todos começam do mesmo ponto, mas dizia que o livre mercado, apesar das falhas, oferece mais oportunidades do que qualquer outro sistema. Sim. Para ele, a alternativa, o socialismo, só levaria à estagnação e à tirania. Entendi. Tipo, o capitalismo não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem. Isso é. Mas e a crítica de que ele incentiva a ganância e o egoísmo? Ele argumentava que a busca pelo lucro em si não é imoral. O problema não é querer ter mais, mas os meios que as pessoas usam para conseguir. Então, para ele, o problema não é o lucro, mas como ele é obtido. Isso. Ele defendia que no livre mercado a única forma de enriquecer é servindo o próximo. Ou seja, oferecendo produtos e serviços que as pessoas valorizam e pagam por eles. Então, a ganância, meio que canalizada pelo mercado, acaba se tornando algo positivo. É essa a lógica dele. Isso é interessante. O livre mercado, ao recompensar quem serve melhor os consumidores, acaba incentivando a inovação e a busca por soluções. Que beneficiem todo mundo. Exato. Mas e os casos de corrupção? De empresas que enganam o consumidor ou exploram seus funcionários? Como ele explicava isso? Ele dizia que esses casos são exceções. E que a maioria das empresas, num livre mercado, se preocupa com sua reputação. Sim, faz sentido. E busca construir relações de longo prazo com clientes e funcionários. Ninguém quer ser enganado, né? Então as empresas têm um incentivo para agir corretamente. Mas voltando à justiça social, como ele via a intervenção do governo na economia para reduzir a desigualdade? Ele era totalmente contra qualquer intervenção do governo na economia. Tipo, regular o mercado, criar empresas estatais, Isso. redistribuir renda. Tudo isso. Então era contra salário mínimo, programas sociais, Sim. impostos progressivos. Tudo isso. Para ele, essas políticas atrapalham o livre mercado, geram ineficiência. Desincentivam o trabalho e a poupança. E criam dependência do Estado. Mas
e quem realmente precisa de ajuda. Ele simplesmente ignorava essas pessoas. Ele argumentava que a caridade privada, a filantropia, a ação voluntária são mais eficazes e moralmente superiores. Do que a ação do governo. Exatamente. Então, para ele, a solidariedade deve ser voluntária. Isso. Ele acreditava que, numa sociedade livre, as pessoas ajudam o próximo por vontade própria. Sem precisar de um governo para obrigar. Exatamente. É uma visão interessante. É. Mas tanto polêmica, né? Sim. Muita gente acha que o governo tem que garantir um mínimo de bem-estar para todos. Com certeza. É um debate complexo que divide opiniões. Sim. Mas a ideia central do Rothbard é que a liberdade individual com responsabilidade produz resultados melhores para a sociedade do que a intervenção do governo. Mesmo quando se trata de ajudar os mais necessitados. Isso. Entendi. É uma visão que valoriza a iniciativa individual, a autossuficiência e a solidariedade voluntária, em vez da ação do Estado. Exatamente. Mas, mudando um pouco de assunto, como o Rothbard via a relação entre capitalismo e liberdade individual? Para ele, a liberdade individual era o valor mais importante. A base de uma sociedade justa e próspera. O princípio que devia guiar todas as políticas públicas. E ele também se preocupava com os perigos da tirania, né? Sim, com certeza. Via no Estado uma ameaça à liberdade. Sim, ele via na concentração de poder nas mãos do Estado a maior ameaça à liberdade. A história está cheia de exemplos de como o poder corrompe. É verdade. E leva à opressão. Então ele defendia a limitação do poder do Estado. Sim. Descentralização. Isso. Difusão de poder. Para garantir a liberdade. Evitar a tirania. Exatamente. Ele era um defensor ferrenho do individualismo, da responsabilidade individual e da limitação do poder do governo. Ele achava que, quanto ao Estado... Em resumo, sim. Ele defendia um Estado mínimo, limitado a funções básicas, como proteger os direitos individuais, a justiça e a segurança. Certo. Para ele, tudo que pudesse ser feito pela iniciativa privada, de forma voluntária e eficiente, não devia ser função do Estado. Mas como garantir que, sem intervenção do Estado, as pessoas não se aproveitem umas das outras? Ele argumentava que o livre mercado, com suas leis de oferta e demanda, seus mecanismos de reputação e seus sistemas de justiça, é capaz de regular as relações entre indivíduos de forma mais justa e eficiente do que qualquer Estado. Ou seja, a liberdade individual com responsabilidade é a melhor garantia contra a exploração e o abuso de poder. Exatamente. Ele acreditava na capacidade das pessoas de se autorregularem e construir uma sociedade justa e pacífica sem a coerção do Estado. Isso. É uma visão otimista da natureza humana. Pode-se dizer que sim. Mas, voltando à liberdade individual, ele defendia a liberdade em todas as áreas da vida, né? Sim, ele era contra qualquer tipo de paternalismo estatal. Interferência do governo nas escolhas das pessoas. Ele se opunha a leis que dissessem o que as pessoas podem comer, beber, fumar, ler ou assistir. Ele dizia que cada um deve ser livre para fazer suas próprias escolhas e assumir as consequências. Então ele defendia o direito de cada um controlar a sua própria vida. Sim. Mesmo que isso signifique fazer escolhas que outros considerem erradas ou perigosas. Exatamente. Ele acreditava que cada um é o melhor juiz de seus próprios interesses e que o Estado não tem o direito de interferir. A não ser que viole os direitos dos outros. Isso. Mas e as drogas? Sim. Muita gente diz que elas fazem mal para a saúde e para a sociedade e que o governo deve proibir ou controlar, como ele se posicionava. Ele era a favor da legalização de todas as drogas. Ele argumentava que a proibição é ineficaz, cria violência e viola o direito do indivíduo de controlar o próprio corpo. Exatamente. Para ele, o Estado não tem o direito de ditar o que as pessoas podem ou não ingerir. Mesmo que seja prejudicial. Isso. Mas e os danos a terceiros? Tipo acidentes de trânsito, violência doméstica. Ele dizia que esses casos deviam ser tratados como crimes individuais. Entendi. A culpa é de quem cometeu o ato, não da substância. Para ele, a proibição não impede que pessoas irresponsáveis cometam crimes. Só piora o problema. É interessante. É uma visão que coloca a responsabilidade na pessoa e na liberdade de escolha.
Mesmo que isso signifique correr riscos. Ou fazer escolhas que outros não aprovam. Exatamente. Mas e a moralidade? Ele criticava o moralismo. Tipo, impor valores pela lei. Sim. Ele argumentava que o governo não deve se meter em questões de moral individual. Cada um deve viver de acordo com seus valores. Desde que não viole o direito dos outros. Isso. Então, para ele, o Estado deve ser neutro em relação à moral. Exatamente. Ele acreditava que o Estado não é capaz de legislar sobre a moral. E que a tentativa de impor uma moral oficial só causa intolerância e perseguição. E a liberdade de expressão tem limites. Ele defendia a liberdade de expressão total sem restrições. Caramba. O único limite aceitável para ele era o princípio da não agressão. Ou seja, as pessoas podem falar o que quiserem, Isso. desde que não incitem a violência ou violam direitos. Exatamente. Então, para ele, não existe discurso de ódio. Qualquer ideia pode ser expressa. Para ele, sim. Ao usar. Ele dizia que a melhor forma de combater ideias ruins é o debate aberto. Livre circulação de ideias. Certo. Não com censura. Para ele, a censura é sempre mais perigosa do que as ideias que tenta calar. Entendi. Uma visão bem radical da liberdade de expressão, que rejeita qualquer tipo de censura ou controle. Pode-se dizer que sim. E a religião? Como ele via a relação entre Estado e religião? Ele defendia a separação total entre Estado e Igreja. O Estado não deve ter poder sobre as crenças das pessoas. Então, ele era contra qualquer tipo de apoio do governo à religião. Tipo, isenção fiscal. Isso. Ensino religioso em escolas públicas. Exatamente. Para ele, o Estado deve ser completamente neutro. Garantir a liberdade de crença para todos. Sem favorecer ninguém. Isso. Mas e moral pública? Muitos dizem que a religião é importante para a coesão social, para promover valores morais. Como ele respondia a isso? Ele dizia que a moral não depende da religião. Certo. Os verdadeiros valores morais se baseiam na razão, na justiça e no respeito aos direitos individuais. O Estado não precisa da religião para promover a moral. Entendi. E tentar impor uma moral religiosa pela lei só gera intolerância e perseguição. Uma visão que separa a moral da religião. Isso. E defende uma ética baseada na razão e no respeito, né? Exato. E na política internacional. Yeah. Como ele via a relação entre os estados? Ele era super contra o intervencionismo militar e a política externa imperialista. Então ele defendia uma política externa não intervencionista, Sim. baseada no respeito à soberania dos países Isso. e na livre troca entre as nações. Exatamente. Ele argumentava que as guerras, na maioria das vezes, são motivadas por interesses de grupos poderosos. Sei. Tipo, a indústria bélica, a elite política, e raramente beneficiam a população. Ele via as guerras como um instrumento de dominação, exploração, Isso. uma forma dos governos aumentarem seu poder e enriquecerem às custas do povo. Ele criticava o discurso nacionalista, Sim, patriótico. que esconde os verdadeiros motivos da guerra e leva a população a apoiar conflitos que só trazem sofrimento. Para ele, a paz e a cooperação entre as nações, baseadas no respeito e na livre troca, são a melhor forma de garantir prosperidade e bem-estar para todos. Uma visão pacifista, né? Que rejeita a guerra e defende a cooperação. Mas e a segurança nacional? Como garantir a segurança sem um exército forte e uma política externa ativa? Ele argumentava que a melhor forma de garantir a segurança é através da liberdade individual, do livre mercado e da cooperação internacional. Um país livre e próspero, Sim. integrado ao comércio internacional, tem menos chances de ser atacado. Do que um país fechado, Isso. militarizado e com a economia controlada. Exato. Uma visão que aposta na liberdade, cooperação e diplomacia. Para garantir a paz e a segurança. Diferente da visão tradicional, que vê na força militar a solução. Isso. E justiça criminal. Ele defendia uma justiça criminal libertária, baseada no princípio da não agressão Certo. e na restituição à vítima. Para ele, o sistema tradicional com prisão é ineficaz, cruel Sei. e viola os direitos individuais. Então eu achava que a punição devia focar em reparar o dano Sim, e não em vingança. exatamente. Para ele, o objetivo era restaurar a situação e não causar sofrimento ao criminoso. Mas como garantir que os criminosos sejam punidos? Ele dizia que numa sociedade livre, as pessoas teriam mais incentivos para respeitar o direito dos outros Certo. e resolver conflitos pacificamente. Violência. Isso. Para ele, a liberdade com responsabilidade é a melhor forma de garantir a paz social.
e a segurança. É uma visão otimista, né? Que acredita na capacidade de autorregulação das pessoas. Isso. Para construir uma sociedade justa Sem o Estado. e educação, qual era a visão dele sobre o papel do Estado na educação? Ele era contra a educação estatal. Sério? Dizia que é uma forma de doutrinação, Nossa. que impõe uma visão de mundo, Ah, muitas vezes enviesada pelos interesses da elite. entendi. Ele defendia a educação privada, Livre. sem interferência do Estado. Onde os pais escolhem Isso. o tipo de educação para os seus filhos. Exatamente. Ele via a liberdade de escolha educacional como um direito e uma garantia de diversidade. De ideias e abordagens. Isso. Para ele, a competição entre escolas privadas, Sim. livres da burocracia, Aham. levaria a uma educação melhor? E mais adaptada Isso. às necessidades de cada criança. Exatamente. E a igualdade de acesso à educação. Com garantir que todas as crianças, independente da origem, tenham acesso a uma boa educação. Ele argumentava que o livre mercado, com seus mecanismos de competição e seus sistemas de bolsas Sim. e financiamento privado, Certo. é capaz de oferecer soluções mais justas do que o sistema estatal. Com sua burocracia, Isso. uniformidade. E falta de incentivos para a inovação. Entendi. Ele apostava na criatividade e na capacidade do livre mercado de resolver os problemas. Isso. Mesmo na educação, né? Exatamente. Que é tradicionalmente vista como responsabilidade do Estado. Sim. E na saúde. E- Como ele via o papel do Estado na saúde pública. Ele era a favor do livre mercado na saúde. A livre competição entre médicos, hospitais e planos de saúde Sim. levaria a uma saúde melhor e mais acessível. Ele era contra o SUS, então. Sim, contra qualquer intervenção estatal na saúde. Para ele, a saúde é responsabilidade individual. O Estado não deve interferir na relação médico-paciente, nem ditar como os serviços de saúde devem funcionar. Mas e o acesso universal à saúde? Como garantir que todos tenham acesso a cuidados médicos? Ele argumentava que o livre mercado, com preços, seguros e caridade, consegue dar soluções melhores, Do que o sistema estatal. com burocracia e filas de espera. Entendi. Mais uma vez, aposta na liberdade individual, responsabilidade pessoal E na força do livre mercado. para resolver os problemas, Isso. mesmo na saúde. Que é vista como responsabilidade do Estado. E a previdência social? Como ele via a aposentadoria e a seguridade social? Ele era contra a previdência social estatal. Dizia que o sistema tradicional com impostos e repasses é insustentável, Sei. ineficiente e injusto. Ele defendia um sistema privado, então. Sim, baseado na poupança individual e na livre escolha dos planos. Cada um responsável pela sua própria aposentadoria. Isso. Mas e que não consegue poupar o suficiente. Ele dizia que a caridade privada e a ação voluntária são mais eficazes e moralmente superiores. Do que a ação do governo. Exatamente. Então, a solidariedade livremente expressa é a melhor forma de garantir que ninguém fique desamparado. Isso. É uma visão bem diferente da tradicional, né? Que coloca o Estado como responsável pela segurança e bem-estar. Ah, com certeza. A visão do Rothbard nos faz repensar o papel do Estado, questionar as soluções tradicionais E apostar na liberdade e na responsabilidade individual, e na força do livre mercado. para construir uma sociedade melhor para todos. De volta para a última parte do nosso mergulho. Já exploramos as críticas ao capitalismo com Rothbard e agora é a vez do Ludwig Mises. Preparem-se para conhecer a mente por trás de ação humana, É um clássico, né? tratado sobre a liberdade individual e a lógica do livre mercado. Legal. No último episódio, a gente viu como Rothbard desconstruía as críticas ao capitalismo e defendia uma visão bem radical da liberdade. Sim. Agora, vamos entender como o Mises complementava essa visão, Isso. com a crítica dele ao socialismo e a defesa do livre mercado. Exatamente. E um ponto central do pensamento do Mises é que a economia não se resume a números e gráficos. Certo. Para ele, a base da economia é a ação humana. Ou seja, as escolhas que cada um faz, Isso. buscando seus objetivos. Exatamente. Ele coloca o indivíduo no centro Ah. como um agente ativo Que toma decisões. e impacta a economia. Tipo, esqueçam as fórmulas. O que importa são as pessoas. É isso aí. E para ele, essas decisões individuais, mesmo as pequenas, eles somam e formam essa teia que a gente chama de economia. Ou seja, a economia não é controlada por grandes forças abstratas. Não. Nem por planos do governo. Não. Mas pelas escolhas de milhões de pessoas. Agem seus próprios interesses. Isso é um quebra-cabeça gigante, né? Ah, Cada claro. peça é uma decisão. E juntas, formam a economia.
Exatamente. E essa ênfase na ação individual muda tudo. Na forma como a gente entende a economia, o papel do governo. Então, para ele, o socialismo, ao concentrar o poder no Estado, elimina a liberdade individual. Que é a base de um sistema que funcione. Então, o problema do socialismo não é só justiça social ou desigualdade, mas como a economia funciona. Exatamente. O Mises argumentava que a planificação centralizada, por mais bem intencionada, sempre fracassa. Porque não consegue lidar com a complexidade da ação humana. É como tentar controlar um formigueiro. Nossa. Dizendo para cada formiga para onde ir. Parece impossível. Mas como ele explicava isso? Ele chamava de o problema do cálculo econômico. Sem propriedade privada e preços livres, não tem como saber o custo real das coisas. O que torna impossível planejar a economia. Sem saber se um produto está sendo feito da forma certa. Se os recursos estão sendo bem usados. É como tentar fazer um bolo sem saber a receita. Sem saber a quantidade de cada ingrediente. Exatamente. Essa falta de preços no socialismo. Sim. Levaria a escassez, desperdício. E empobrecimento. Mas não tem como contornar isso. Criar, mercados artificiais. O Mises dizia que qualquer tentativa de criar isso no socialismo ia fracassar. Porque a formação de preços precisa de propriedade privada e livre iniciativa. Exato. Só o livre mercado. Com a interação entre oferta e demanda. É capaz de gerar preços precisos. Que refletem o valor real das coisas. Então, o livre mercado não é só liberdade individual. Não. Mas também eficiência econômica. Exatamente. Ele via no livre mercado a única forma de coordenar as ações de milhões de pessoas. Sem depender de um governo central. Certo. Que decide tudo. É como uma mão invisível. Que coordena as ações individuais. Pro bem de todos. Sem precisar de um maestro. Exatamente. Mas e as crises? Ele culpava o livre mercado ou o governo? Ele dizia que as crises não são culpa do livre mercado, mas da intervenção do governo. Principalmente na manipulação do dinheiro. E do crédito pelos bancos centrais. Então a culpa não é da ganância dos empresários. Não. Nem da instabilidade do capitalismo. Não. Mas da interferência do governo. Exatamente. A solução, para ele, era o fim dessa manipulação. E dar liberdade para o mercado se ajustar. Isso. Ele acreditava que o livre mercado se corrige sozinho. Mais rápido e eficientemente. Do que qualquer plano do governo. É, a responsabilidade do governo. E a solução é dar mais liberdade para o mercado. Isso. Mas, além de crítica ao socialismo e à intervenção, sim, o Mises também defendia a ética individualista, né? Com certeza. Para ele, a ética baseada na responsabilidade, honestidade, integridade e respeito. É fundamental para o livre mercado funcionar. E para construir uma sociedade próspera e justa. Então, não basta só ter um sistema livre. Não. As pessoas precisam agir de forma ética. Exatamente. Ele acreditava que a liberdade só floresce num ambiente ético. Onde as pessoas respeitam o direito dos outros. E assumem responsabilidade. É a base de uma sociedade livre. E próspera. Nossa, que mergulho. Vimos a crítica do Mises ao socialismo. A defesa do livre mercado. É verdade. A importância da ação humana. O problema do cálculo econômico. Certo. A teoria dos ciclos. E a necessidade da ética. As ideias do Mises e do Rothbard provocam muito debate, né? É verdade. E nos fazem pensar sobre a melhor forma de organizar a sociedade. Garantir a liberdade e a prosperidade para todos. Exatamente. E você, o que achou dessa imersão no liberalismo? Quais ideias te desafiaram? Te fizeram repensar suas convicções? O debate sobre o papel do Estado, a liberdade individual, a justiça social. Sim. A ética está longe de acabar. É verdade. Cabe a cada um de nós buscar informação, refletir e formar nossa opinião sobre esses temas complexos e importantes. Continue explorando as obras do Mises, do Rothbard e de outros pensadores que nos fazem pensar fora da caixa. Até a próxima. Tchau.